Fala turma, beleza? Você sabe que o ouro, café, o boi gordo e até mesmo aqui ó, o petróleo eles possuem em comum? Vamos lá turma, direto ao ponto aqui, sem muita enrolação. O vídeo de hoje é para falar de commodities, tá? Commodities, eles são matérias-primas, são mercadorias, necessidades básicas que a gente precisa para sobreviver. E elas possuem muito valor e a gente pode operar aqui no mercado. Bom, falando-se de mercado financeiro, vocês podem ficar tranquilos que quem operar esse tipo de instrumento, commodities, seja algodão, café, boi, milho, fiquem tranquilos que a gente não precisa ser produtor, vocês não precisam produzir. Vocês não precisam armazenar, ninguém vai receber um caminhão cheio de milho, por exemplo, na nossa casa. A gente vai operar apenas as diferenças, as variações desses ativos. E aqui no Brasil a gente consegue fazer isso na B3 utilizando contratos futuros das commodities. A desvantagem que eu vejo é, primeiro, se você não tem conhecimento da área, já sai em desvantagem. Segundo, precisa de uma margem garantia para operar aqui no Brasil. Você sabe como as margens estão altas. E terceiro, o mercado agrícola, pelo menos no Brasil, ele não é lá um dos mercados que tem muita liquidez, não tem muitos negócios que estão sendo realizados. Então, se tu quer entrar nesse meio de commodities, uma porta de saída para ter um acesso mais fácil, para ter mais volume, para ter mais negociação e estar menos sujeito à manipulação do mercado, é entrar aqui no mercado, no Forex, e eu vou exemplificar isso utilizando novamente aqui minha continha do Forex na XTB. Se vocês quiserem mais informações, tem vários vídeos aqui no canal. Se tu não conhece ainda, provavelmente tu já viu mostrando aqui, e aqui embaixo na descrição do vídeo tem mais informações. Bom, como eu já falei, aqui no mercado de Forex a gente tem uma infinidade de ativos para operar, diversos ativos financeiros, e nesse vídeo eu vou falar aqui das commodities. Abrindo aqui a plataforma, na janela de mercado aqui em cima, vocês vão ver que tem o botãozinho de CMD, que são as commodities, termo em inglês, ou então em português seria as matérias-primas. E veja aqui, vou dar um zoom aqui na tela e vocês vão ver que a gente tem várias commodities que vocês podem ter acesso para operar. Por exemplo, no mercado agrícola a gente pode operar café, milho, algodão, soja, açúcar e até outros ativos que até eu, como não sou da área agrícola, até não tenho muito conhecimento. Mas, por exemplo, energias, gasolina, gás natural, petróleo, tanto o Brent quanto o WTI, materiais industriais essenciais para a produção industrial, alumínio, cobre, zinco, materiais preciosos. O que é material precioso? Ouro, paládio, platina e até mesmo. E estendendo um pouquinho mais, a gente pode até para pecuária, como eu falei no início do vídeo, que a gente pode operar tanto aqui o mercado bovino como também o mercado de suínos. Queira ou não, isso aí não é um privilégio só do Brasil. A gente, carne bovina, seja bovina ou suína, carne é um ativo, é um bem de consumo e é muito importante para todas as nações. E além disso, tem outros materiais que tem aqui. Por exemplo, vocês podem até operar por diferença contratos de matérias-primas, por exemplo, de contratos referente à emissão de CO2. Olha que coisa louca, até nem sabia isso quando eu estava preparando o vídeo que eu descobri. A gente tem aqui contrato de emissão de CO2, tem commodities que a gente nem imagina. E isso aqui é só um exemplo de ativos que a gente tem aqui na XTB. Provavelmente outras corretoras, outros mercados, outras nações podem até negociar outras matérias-primas que são de relevância para as suas nações. A gente sabe aqui no Brasil a gente é forte em algumas matérias-primas, por isso a gente tem bastante liquidez em determinadas matérias-primas aqui no Brasil. Mas se a gente vai para o mundo, a gente vai para uma plataforma de Forex, a gente consegue ter acesso a todas elas e com bastante liquidez. E mais que isso, né, com baixo custo também, porque como eu falei no início, no Brasil a gente precisa de margem de garantia, a gente tem taxas. Aqui a gente fica limitado apenas às taxas do Forex. Vamos bater o olho no gráfico? Vamos pegar aqui o algodão. Bom, aqui estou com um gráfico do algodão, no gráfico diário do algodão. Vamos olhar aqui como é que funciona a parada. A gente tem a movimentação dos ativos de commodities, de agrícolas ou metais preciosos, uma movimentação padrão, né? A gente vai até utilizar análise técnica para fazer as nossas entradas. Mais que isso, no final do vídeo eu vou dar 3 fatores que influenciam as commodities, beleza? Mas vamos bater o olho aqui sobre custo. Por exemplo, aqui no algodão a gente pode operar, por exemplo, um microlote. Eu vou abrir uma boletinha para vocês verem quanto que a gente precisa. Então, se eu sou um cara que quer operar algodão, ó, eu quero sair para de moedas, sair de cripto e de índice, eu vou operar só commodities. Aqui com um microlote eu já consigo abrir uma operação no algodão para pegar
alguma variação. Se eu sou um cara que sou do meio agrícola, eu entendo desse ramo, posso tirar vantagem e operar esse instrumento no mercado financeiro. Então, com 7 dólares apenas, eu consigo abrir uma posição. Vamos simular aqui. Na minha visão, a gente tem o algodão aqui trabalhando num fundo. Se eu abro uma posição agora de compra, por exemplo, se eu pegar até esse último topo, ou então pegar o topo histórico aqui dos últimos meses, eu consigo uma movimentação ali, ó, de 59 pips mais ou menos, e me lucrando quase 300 dólares de movimentação. Vocês podem notar que o mercado agrícola ele não é muito volátil. A gente tem a movimentação dos candles, eu estou olhando aqui pelo gráfico, tá? Esse aqui é meu feeling no gráfico, mas ele não é um mercado que ele risca muito para cima e para baixo. Então, para quem sofre de ansiedade e não gosta de ver o mercado agitando muito para cima e para baixo, eu acho bem interessante, tá? Eu já estive olhando outras commodities, tem um controle na sua movimentação, então isso é muito interessante. Veja aqui que no diário como consolida bastante esse mercado, ele consolida, trava, ele vai trabalhando, tem uma tendência de queda mais bem controlada, tá? Não é aquelas, não dá aquelas paradas, salvo alguns movimentos que aí pode estar correlacionado aos fatores que eu vou falar no final do vídeo, beleza? Mas então aqui a gente tem um exemplo do algodão. Se eu quiser operar o café, estou indo nas agrícolas, tá? Veja como que é o gráfico do diário, bem arrastadinho. E a gente tem aqui também já o café, é um outro instrumento que tem uma alavancagem menor. Para a gente operar ele requer um pouquinho de margem. Existem alguns ativos que não requerem quase nada, por exemplo, que nem eu mostrei do algodão. Mas se a gente pular para outras commodities que são muito líquidas, que tem muitos negócios, por exemplo, o ouro, vamos ver como é que funciona o ouro. O ouro eu comento muito nas minhas análises. Todas as commodities, elas parecem, tá? Elas tendem a ter uma movimentação muito travada em alguns ativos, tá? Porque ela trabalha em ciclos de mercado e de demanda, que eu vou falar depois para vocês. Mas aqui no ouro, todo mundo que opera no Forex e quer operar fora do Brasil, pensa em ouro e petróleo. Então, se eu quiser operar o ouro com um microlote aqui na XTB, eu preciso apenas de 8 dólares e 71. Eu já consigo abrir uma posição no ouro. Sou um cara que entendo de mercado, eu sei que o ouro é uma moeda de reserva e eu começo a montar posições no ouro. Eu posso comprar o ouro aqui, esperar ele trabalhar nessa consolidação, buscar aí em torno de 116 dólares com apenas uma posição aberta, exigindo 8 dólares na conta. Tá bem interessante, né? Quem pegou aqui a venda aqui em cima, né? Que aqui em cima é complicado pegar a venda, mas pegou a venda aqui embaixo e surfou esse ciclo, né? Já pegou aí 200 dólares desde março de 2022, ou seja, a gente está numa pernada de queda do ouro nesse exato momento. Mais que isso, vamos lá pro petróleo. Petróleo a gente vai para energia, pegar o WTI, muito baladado, muito falado o WTI. Estou no gráfico diário. Aqui em cima a gente vai trocar o tempo gráfico. Por exemplo, eu quero operar, sou um cara que opero notícias. Quem faz day trade e opera o petróleo acompanha muito a notícia de estoques de petróleo. Então, se você operar um day trade, um gráfico de M15, esperar as notícias, esperar as decisões no mercado, pode operar o petróleo com um microlote e aproximadamente 16 dólares na conta, você já consegue abrir uma posição. E o petróleo é bem pesadinho, tá? O valor do PIP, ó, do petróleo, olha quanto é que é, 10 dólares o valor do PIP. Então, cada oscilação que a gente tem aqui vale 10 dólares. Então, com um microlote, vale 10 dólares. Se eu comprar o petróleo aqui e buscar esse topinho, eu já tenho, né, um PIP de oscilação, né? Vocês estão vendo aqui, ó, de 103 para 104, dá um PIP aproximadamente, e eu tenho aí 10 dólares nessa movimentação. Muita gente que se interessa muito em operar pelo petróleo e tira vantagem nisso, né? E deixa eu passar para vocês 3 fatores que influenciam as movimentações das commodities em especial, tá? Vamos aqui para o painel que eu vou comentar para vocês ficarem ligados em 3 fatores que afetam as commodities, as movimentações das commodities, beleza? Bom, pessoal, o primeiro fator que afeta as commodities é um fator que a gente não tem controle, em especial nenhum dos fatores que eu vou falar para vocês a gente tem controle, tá? Mas o primeiro deles é a relação de oferta e demanda do mercado. Então é uma briga constante de oferta e demanda. Se tiver muita demanda no mercado, muita gente precisando, dependendo de um certo ativo, por exemplo, os alimentos, petróleo para produção, prata, ou seja, tem uma demanda, ou seja, o pessoal está querendo muito comprar. Isso aí tem um consumo elevado e tende a fazer a elevação dos preços. Quando tem
muita oferta no mercado, os caras estão querendo vender muito, ó, vamos dizer assim, ó. O cara quer vender, 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 vender. Ou seja, ou tem um excesso de produção. Isso acontece muito. A gente vê muitas notícias no mundo, até mesmo aqui no Brasil. Temos um excesso, um excedente de produção. Por isso que quando aumenta muito a oferta, a produção foi exagerada, acima dos patamares, e que não supre a demanda, a gente vê que algumas commodities tendem até perder valor muito rápido. Tem produtor que prefere até jogar fora do que ofertar no mercado porque é mais lucrativo. Bom, segundo fator que eu destaco aqui para quem quer operar commodities ou quem é do meio, fica ligado, queira ou não, são as condições climáticas, tá? Principalmente para as commodities de meio agrícola e também que envolve extração da natureza, petróleo, eu acho que o ouro até nem tanto, mas as agrícolas principalmente, as energéticas, são muito afetadas por condições climáticas ou até mesmo por impactos ambientais. Então a gente vê muito isso em ciclos, tá? Não é todo ano que acontece essas variações, esses impactos para as commodities. Quem é do meio agrícola, quem é do meio das commodities, quem trabalha na indústria, tem esse acesso às commodities, está muito mais ligado nessas variações. E por fim, pessoal, não menos importante, mas grande relevância, um terceiro fator que influencia muito as commodities são fatores políticos e principalmente econômicos. Então, a gente está sim sujeito às tomadas de decisões das nações, aos efeitos geopolíticos, porque a gente tem muita interação entre um país e outro. Basta a gente ver a crise que estava tendo na Ucrânia, as guerras políticas e também os acordos comerciais que tem entre um país e outro, porque um país exporta, um outro país importa. Um é grande para o Brasil, se destaca na produção de algumas commodities, outros países se destacam em outras. Então, cada um dos países estão sempre trocando figurinha. Então, não tem como fechar os olhos para a política e também as notícias que a gente tem no calendário econômico que vão afetar muito o valor das commodities. Nunca tinha falado de commodities aqui no vídeo, eu estava explicando para um inscrito os tipos de ativos, o que a gente opera aqui no Forex. Eu já estou aproveitando e fazendo esse gancho, e a gente tem um leque de ativos e as commodities fazem parte dessas opções que a gente tem para operar aqui no mercado. Se vocês curtiram esse vídeo, se inscreve aqui no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Se tiverem dúvidas, coloquem aqui embaixo na descrição, coloquem aqui embaixo nos comentários e não te esquece de bater o olho na descrição do vídeo que eu sempre trago alguma dica especial para vocês. Beleza? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.